E aí, galerinha do canal, aqui é Natanael Estela e nós do canal Literaturizando queremos resenhar com você neste vídeo a respeito de um livro muito massa, muito legal, que é o livro Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Então deixa o like, comenta, compartilha e Partiu Vinheta! Então, pessoal, antes de nos aprofundarmos no livro em si, é crucial que a gente compreenda um pouco sobre a Conceição Evaristo. Muitas vezes, a forma como os autores eles criam a sua história e construem a temática são influenciadas pelo contexto social e pelas experiências vivenciadas, tanto positivas quanto negativas. Exatamente, Estela. E um conceito que eu acho bastante interessante que a Conceição criou é a escrevivência. E que conceito é esse? Bem, é justamente uma escrita ficcional, obviamente, mas que é muito baseada, calcada em experiências cotidianas que a própria autora viveu, ou ainda que pessoas da sua classe social. Então, galera, partindo agora para uma parte mais biográfica, a Conceição Evaristo ela nasceu em 1946 em Belo Horizonte e se mudou para o Rio de Janeiro em 1970. A sua infância e juventude foram permeadas pela pobreza, pela miséria, pelo difícil acesso à educação e pela forte marginalização de pessoas negras e de descendência afro. Entretanto, quando ela chega no Rio de Janeiro, ela começa a ter uma condição de vida um pouco melhor, porque ela vai ingressar na Universidade do Rio e de pouquinho em pouquinho ela vai agariando méritos, ou seja, ela vai se graduando, vai fazendo mestrado, doutorado, pós, e depois dessas graduações ela começa a ingressar no mundo acadêmico dando aulas, fazendo palestras, mas a sua carreira literária vai começar mesmo no início dos anos 2000, em que ela vai publicar alguns contos. Entretanto, a sua obra-prima é justamente o livro Olhos d'Água, que vai explorar várias questões que nós vamos ver daqui a pouco. Então, galera, você percebeu que Estela deu uma saidazinha? É porque ter 3 filhos, bebês, é complicado, né? Então, ela teve que se ausentar, mas nada que venha atrapalhar a nossa resenha do livro. Bem, esse livro, Olhos d'Água, ele possui 15 contos. E esses contos, eles são muito marcantes, porque eles vão retratar justamente a realidade fria e dura como ela é. Eles vão retratar situações como a miséria, a pobreza, a invisibilidade da mulher, o racismo, de maneira muito fria, muito direta. Por isso que, de imediato, nós temos um choque quando lemos esse livro. Há contos que falam justamente sobre a invisibilidade da mulher, de como ela sofre simplesmente por ser mulher. Há outros que vão falar sobre a miséria. Justamente tem um conto chamado De Lixão, que vai falar sobre um rapaz que vive no lixão, sozinho, abandonado, que está muito doente. Então, o livro vai seguir essa toada. Entretanto, tem um conto bastante interessante e marcante, ao meu ver, que quando eu li, quase que eu choro, que é o primeiro conto, que é o conto chamado Olhos d'Água, o nome do livro, né? E esse conto, ele vai retratar a mulher, a personagem, acordando no meio da noite, angustiada, com o coração turbado, porque ela não se lembra de como eram os olhos de sua mãe. Então ela vai tentar se lembrar, ela vai puxar na memória, mas não consegue se lembrar. Ela até tem em mente que ela tinha 7 irmãs, que brincava com elas, que sua mãe contava histórias para ela dormir. Ela se lembra até que a sua mãe tinha no dedão uma ferida, mas não se lembra quais eram os olhos dela. Então ela vai ficar angustiada por isso. Então ela começa a se lembrar de seus antepassados, de como ela teve que sair de casa para conseguir galgar uma profissão melhor. E ela toma a resolução de voltar para casa, porque infelizmente ela não se lembra de como eram os olhos de sua mãe. Então, no dia seguinte, ela pega o seu carro e sai da cidade grande e se dirige até o interior para se encontrar com a sua mãe. E chegando lá, ela se vê e logo rola aquele momento sensacional em que elas começam a chorar, é um abraço aqui, uma demonstração de carinho acolá, e elas se reencontram. Mas qual é a mensagem desse conto? Então, se você não quiser spoiler, não assista o vídeo até o final. Tá bom.
Você quer spoiler. Então, qual é a mensagem disso? É justamente que a autora vai deixar bem claro que a personagem ela tem uma ascendência afro-brasileira. Então, já que você não saiu, é porque você quer levar um spoilerzinho. Bem, como eu estava dizendo, a personagem ela advém de uma família de descendência africana. Tanto é que no final do conto, quando ela se reencontra com sua mãe, ela fala as seguintes palavras: a cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum. Então, quando você vê isso e realoca com outra citação que ela faz no meio do conto a respeito de sua ancestralidade, chegamos à conclusão que realmente ela é uma pessoa de ascendência africana e de que elas se importam com essa sua cultura. E quando nós vamos analisar a cultura africana, nós vemos que a ancestralidade é algo importante, de maneira que eles dão muito valor aos seus antepassados, à história, à sua família. Então, para ela é mais angustiante do que para mim, um ocidental, ficar preocupada por não se lembrar do óleo da mãe. Então, por isso que ela fica tão angustiada. E quando ela chega lá, no momento de êxtase, ela fala essas palavras: águas de mamãe Oxum. E quem era mamãe Oxum? É justamente, podemos dizer assim, uma deusa, em que ela é justamente a deusa da fertilidade, da proteção e também da ancestralidade. Ela também é correlacionada à deusa das águas, do rio calmo, que muitas vezes é associada às emoções. Por isso que nesse momento de êxtase, ela exclama por mamãe Oxum. Então aqui, se lermos de outra forma, podemos analisar que ela está justamente fazendo uma volta à sua ancestralidade, está fazendo uma volta às suas raízes que há muito tempo ela tinha perdido por se ausentar do seio de sua mãe e de suas irmãs. Então essa é a mensagem desse conto, é um regresso à sua ancestralidade, que vemos isso através do reencontro da mãe com a filha, e a filha finalmente vendo ou relembrando os olhos de sua mãe. Tá certo? Então, eu acho que não tem mais nada para falar. Vem cá, Estela, deixa os meninos aí. Então, galera, esse é o vídeo. Deixa o joinha, se inscreve. E a meta é 20 milhões de inscritos até o final do ano. Então, tchau!